Então, primeiro eu vou falar da Jéssica. A Jéssica, eu vejo que ela continua um mesmo padrão desde quando eu fui aí na unidade, né? Então, ela tem um atendimento regular, ela é uma professora que atende muito bem pré e pós-aula, mas durante a aula ela ainda peca, porque ela sempre faz um atendimento de uma forma geral. Então, ela pode afundar mais o pé nas interações personalizadas durante as aulas, principalmente nas transições, porque transições é o momento da aula estratégico para a gente ter alguma interação e ela não faz esse tipo de interação. Então, é o momento perfeito para isso. Então, você pode colocar isso aí para ela nessas anotações aí que você está fazendo. Tá. A gente vai falar sobre os pilares para ficar mais claro para você. Então, o primeiro pilar foi o atendimento. Agora a gente vai para o ser professor. A Jéssica ela é uma pessoa muito, eu vou dizer essa palavra, mas no sentido, ela é muito afoita, no sentido de ela não dá espaço para ela se tranquilizar. Então ela termina uma coisa e ela já vai para outra. Ela termina uma coisa, ela já vai para outra. Ela não aproveita esse espaço de tempo para ela dar uma relaxada também e para ela seguir. E para isso, ela, por exemplo, nas músicas rápidas, por much, ela não cria estratégia para ensinar os alunos. Ela não fala sobre postura, ela não fala sobre como vai ser o encaixe necessário, ela não faz um passo a passo da técnica de uma música rápida para os alunos. Ela simplesmente começa a música, ela já vai para cima e deixa o pau torar, de forma resumida. Então, isso é um ponto muito importante, porque é a nossa música mais técnica e mais intensa da aula. Então, por isso que ela precisa ser mais professora e ensinar a sala como um todo. Aí a gente vem para as oscilações. A gente vai falar sobre oscilações de velocidade e oscilações de energia. Aí eu coloquei... A Jéssica tem um ponto muito positivo, porque ela tem uma voz muito poderosa, né? Ela tem uma voz muito forte, ela tem uma voz muito presente. Só que ela não sabe utilizar muito dessa potência vocal. Por quê? Porque ela sempre utiliza um tom muito forte. E ela não consegue descer um pouco o tom para trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de tranquilidade em alguns momentos da aula. Então eu coloquei que ela não faz uma oscilação energética, principalmente no tom de voz, por esses motivos. Até para você entender entre as músicas altas, que são de energias mais altas, e as energias mais tranquilas, tá? Aí a gente vem para a vibe. A vibe a gente fala sobre os impactos da aula como um todo, né? Como eu acabei de falar, a Jéssica ela não tem uma oscilação vocal e ela pode otimizar a oscilação energética da aula dela, basicamente. Então ela precisa equalizar as oscilações para que ela consiga gerar impacto. Porque se a voz dela está num tom energético, se o corpo dela está num tom energético, não vai ter um impacto energético, porque vai ser uma coisa muito constante e linear na aula inteira. Consegue visualizar? Sim, sim. A aula inteira. Então, esse é um ponto muito, muito importante, né? O impacto visual e o impacto vocal. O único ponto de atenção em relação à segurança, Haroldo, que eu coloquei para a Jéssica, é em relação à iluminação. Porque ela deixa a luz de palco apagada quando ela faz movimento de flexão, de 2 e 2. Nas transições também, a luz de palco ela tem que estar acesa, obrigatoriamente. E sempre quando for ter alguma correção ou ajuste postural, a iluminação de palco também tem que estar acesa. Então, em relação à segurança, esse foi o único ponto dela, tá? De resto, em relação à música de braço, velocidades e movimentos, tá bem encaixada. Tá. Eu estou fazendo, Will, desculpa, eu estou fazendo algumas anotações aqui, mas eu imagino que os detalhes estão lá na avaliação também, né? Depois, se eu ler a avaliação, eu vou conseguir identificar esses pontos. 100%, tá tudo descritinho, tudo bonitinho. E esse papo, Haroldo, na verdade, é mais para a gente passar para você. E você, se você quiser colaborar positivamente, depois que eu finalizar a gesta, você quiser
compartilhar um pouco sobre quem é a Jéssica, para que a gente... Eu já conheço ela, né? Mas depois de 1 ano, praticamente, você compartilhar se teve mudança, se não teve mudança, se é uma professora que está evoluindo, se estagnou, sabe assim? Que é legal a gente também ter essa noção. Tá, então eu vou até reduzir aqui nas anotações e vou focar mais aqui no conteúdo aqui. Tá? Fechado. Então a gente tem 3 planos de ações encaixados para a Jéssica, voltado para o atendimento, que foi o primeiro ponto que eu falei para você, para ter mais essa interação personalizada durante a aula, da mesma forma que ela interage muito bem pré e pós. Iluminação como um segundo ponto. Então, luz de palco obrigatoriamente acesa para movimentos, transições e ajustes técnicos. E oscilação no tom de voz, para ela ter mais saúde a longo prazo e, obviamente, gerar mais impactos auditivos, principalmente durante a aula. Ótimo. Direto para o próximo ciclo, são esses 3 planos de ações, tá?